Evangelho de hoje é Marcos 8, do 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muito deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. O mundo não consegue preencher o vazio que há no coração do homem moderno, mesmo que ofereça 1000 alternativas para que tenhamos uma vida feliz. A multidão que povoa o universo se alimenta de tudo o que o mundo oferece. Comemora os grandes feitos da ciência, celebra as grandes conquistas tecnológicas, mas na verdade continua triste, sem esperança, desalentada, ansiosa e carente. Por isso, do mesmo modo que Jesus olhava para aquele povo do alto do monte, ele continua olhando hoje, percebendo a situação da multidão que o busca em diversos lugares e das mais diversas maneiras. Ele conhece as nossas necessidades e tem compaixão de nós. Entretanto, quer que tenhamos consciência do que já possuímos e já dispomos. Por isso, antes de qualquer coisa, ele nos pergunta: Quantos pães tendes? Assim dizendo, Jesus nos leva a refletir e questionar sobre a nossa real condição de vida. É como se ele estivesse falando para todos nós: Você tem algo? Você não é todo carente. O que você tem, eu abençoo e multiplico até que sobre. O pão representa o alimento que mata a nossa fome material, que sacia a nossa alma, os nossos desejos, mas também significa os dons e talentos que possuímos para bem usá-los, e assim participar do aprovisionamento do pão espiritual e material do nosso cada dia. O Senhor nos dá a capacidade de crescermos para que também possamos fazer o outro crescer. Nós precisamos também colocar nas mãos de Jesus os 7 pães e alguns peixinhos que são os nossos carismas e habilidades para que Ele, através de nós, possa alimentar a multidão carente que se encontra ao nosso redor. São 7 os dons infusos que recebemos do nosso batismo: temor de Deus, sabedoria, fortaleza, conhecimento, entendimento, piedade e prudência. São 7 também as virtudes teologais e cardeais que o Senhor nos concede para crescermos em santidade: fé, esperança, caridade, prudência, temperança, fortaleza e justiça. Por conseguinte, nunca poderemos dizer que nada temos para oferecer ao irmão.
Os peixinhos são também os frutos do Espírito Santo que cultivamos em nós e são preciosos para alimentar as pessoas que nos cercam. Amor, alegria, paz, mansidão, paciência, temperança, afabilidade, bondade e fidelidade. Tudo isso colocado à disposição de Jesus servirá para mudar a vida de muitas pessoas no meio da multidão. As perguntas de hoje são: e você? Quantos pães possui? Faça o cálculo e os ofereça a Jesus. Ele vai multiplicá-los. O que você tem feito dos presentes que o Espírito Santo lhe concedeu? Você tem alimentado alguém com os frutos que o Espírito tem produzido em si? Jesus continua fora do território de Israel. Há 2 dias, ele se dirigiu à região do Líbano, passando daí para Decápole, perto da Síria e da Jordânia, onde ele realiza hoje o milagre da segunda multiplicação dos pães. Mais do que uma repetição ociosa, essa narrativa traz consigo uma nova conotação, que não está presente no primeiro milagre. Por esta, fora dos limites da Terra Santa, Jesus indica que a sua mensagem e as suas obras se destinam também, ainda que não direta e primariamente, aos pagãos, ou seja, a quem não pertence ao povo eleito. O Senhor já o tinha indicado antes, como se vê no Evangelho de anteontem, ao conceder as migalhas do seu ministério àquela mulher Ciro-fenícia que, graças à sua fé e humildade, conseguiu dele a cura da filha endemoniada. Aqui, porém, Jesus dá muito mais do que migalhas. Dá pão e pão em abundância. Eram, estima o evangelista, 4.000 mais ou menos os que ficaram saciados. O coração de Cristo nos mostra assim a sua generosidade invencível, que não faz acepção de pessoas e deseja muito ter um encontro íntimo com todos os que dele se aproximam, com fé e humildade. Como a Sírio-fenícia, temos de acercar-nos dele com essas virtudes. Como o surdo-mudo do Evangelho de ontem, temos de o buscar na solidão da oração e da ação de graças, às vezes um deserto de dura travessia, para, ouvindo a sua palavra e comungando o seu corpo, sermos alimentados com aquela abundância de graças e consolos que apenas nele podemos achar. Assim, nutritos, devemos revestir-nos do mesmo Espírito de Cristo, buscando-o não pelos benefícios e facilidades mundanas que dele se podem alcançar, mas por ser ele quem é fonte de todo bem e de todo consolo e força espiritual, digno de ser amado e servido, ainda que nada recebemos em troca. Saibamos buscá-lo com perseverança, confiantes em que ele nos dará tudo de que precisarmos, inclusive a graça de o buscarmos com coração reto e simples, fiel e humilde, não com o interesse das turbas que lhe vão ao encalço apenas pelo pão que sustenta o corpo, mas com o santo interesse de quem precisa do pão eucarístico que nos alimenta nessa caminhada rumo à verdadeira terra prometida, ao reino que Deus preparou para os seus eleitos. Que Deus te abençoe. Bom dia.